Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo da Santíssima Trindade, quero fazer uma pequena reflexão. Creio que todos nós hoje já participamos, ainda que através dos meios de comunicação, da Eucaristia, da Santa Missa, da liturgia desse dia. Aqui em Mateus, se você puder abrir sua Bíblia aí onde está, capítulo 28, 18 ao 20. São Mateus 28, 18 ao 20. Eu também decidi preparar uma pequena reflexão, até porque é sobre Santíssima Trindade que ao longo já de mais de 2 anos estamos falando. E para fazer esta pequena reflexão eu busquei um apoio no texto sagrado, esta referência que dei a você de Mateus 28, 18 e 20. Fui buscar também este livro, sempre lanço mão, tá? Liturgia da Palavra, do Padre José Carlos Pereira, coisa excelente, tá? Se você puder adquirir, tem outras coisas, tem muito material por aí, bons autores, bons liturgistas, Então, com certeza vai enriquecer. Também o Frei Alberto Bechalser, eu acho que é isso, Bechalser, Olha aqui, ele fala sobre o ano litúrgico. Pensa no material bom, gostoso, muito prático. E também, claro, não poderia deixar de fazer menção do Catecismo da Igreja Católica. Bom, isso aqui deve ser o nosso livro de cabeceira, tá bom, queridos? Porque que remete à história, magistério, tradição, Sagrada Escritura, as notas de rodapé do Catecismo. É um curso de teologia de altíssimo nível. Então, eu peguei um pouco desse material que mostrei a vocês, para que a gente possa fazer esta reflexão simples, mas que me é necessário que eu a faça. Mateus 28, 18 e 20. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Bem, já fica claro que o ensinamento da Santíssima Trindade não é um ensinamento espúrio, não é um ensinamento que a igreja foi lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. A igreja, ela progride, a igreja, ela avança no conhecimento da fé, no conhecimento da verdade, e não à toa ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu esta ordem aos seus discípulos imediatos, mandando, entre outras coisas, que eles batizassem. Isso aqui é muito interessante, muito profundo, queridos. Ensinai
a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai-os. Então, quando alguém levanta-se contra o ensinamento da igreja, o dogma da Santíssima Trindade, estabelecido pela Igreja Católica, isto tem data fixada, tudo certinho, concílios, por aí vai. A igreja, ela tem a sua base, ela tem uma base bíblica, ela tem o testemunho, inclusive, do próprio Senhor Jesus. Mas observe, até o ano 381, quantos anos haviam passado a partir de Jesus? Então a igreja debruçou-se com solidez, com sobriedade, com fidelidade às Escrituras, inclusive aquilo que denomina-se Antigo Testamento, e a partir de um minucioso estudo, é aquilo que São Lucas fala, eu averiguei os pormenores, os detalhes, eu investiguei, eu dei-me a esse trabalho. Muito mais a igreja o fez para estabelecer, para solenizar o dogma da Santíssima Trindade. Embora esta fórmula, Pai, Filho e Espírito Santo, ela tenha sido usada no Novo Testamento somente, nos escritos de Jesus, e ele é o autor desta fórmula, o Deus Trinitário, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, revelou-se ao longo da história humana. Sempre Deus deixou os seus vestígios na história, enquanto o Deus único que manifesta-se através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. Aquilo que Jesus vem clarear para nós, e a igreja vem com toda certeza organizar o ensinamento, repito-me, dentro de uma sobriedade incontestável. Como disse, peguei um pouco da Bíblia, do catecismo, desses dois liturgistas que temos aqui, e eu fiz algumas anotações. Na história do mundo e de cada um de nós, Deus age e se faz presente, seja como Pai, Filho e Espírito Santo. Na história do mundo e de cada um de nós, na minha, na sua história, não apenas na história da nossa família. A nossa família é composta de 10 pessoas. Deus se manifesta não apenas na nossa família, mas na vida de cada uma dessas 10 pessoas que integram essa família. Na história do mundo e de cada um de nós, Deus age e se faz presente, seja como Pai, Filho e Espírito Santo. A solenidade da Santíssima Trindade não é para fazermos uma equação matemática, no sentido de como 3 são 1 e 1 é 3.
A solenidade da Santíssima Trindade não é para fazermos uma equação matemática de como 3 são 1 e de como 1 é 3. Se assim fosse, estaríamos hoje celebrando 3 deuses e não um Deus. Querermos entender a Santíssima Trindade, queridos, de forma racional, intelectiva, sem nos curvarmos ao mistério de Deus, que está acima de tudo e de todos. Ele que age como quer, na hora que quer, da maneira que quer, segundo os seus propósitos, não poucas vezes usando coisas tão pequenas, tão desprezíveis, do nosso ponto de vista, coisas inúteis. Então, se não mergulharmos no mistério desse Deus Todo-Poderoso, tão grande e tão pequeno, tão Senhor de tudo e tão servo, não conseguiremos entender, ou melhor, submeter a nossa inteligência a este tão grande mistério, que o fato de ser mistério não significa que não podemos compreender. Então não estamos a celebrar 3 deuses. A Igreja Católica nunca ensinou isto. Aqui está um grande problema, queridos. Quando os nossos irmãos protestantes acusam-nos que nós adoramos os ídolos, imagine o irmão protestante dizer que esta imagem de Maria Santíssima seja um ídolo. Que ignorância! Que ignorância, queridos! O ídolo é a imagem de um Deus. As imagens que Deus proíbe são imagens de ídolos. Essas são as imagens que Deus proíbe. Está um vento forte aqui, queridos. Já choveu, agora à tarde bastante, né? Agora domingo, 18 horas e 17 minutos. Estou na capela do Santíssimo aqui em volta redonda. Então, queridos, precisamos ter isto em mente. Esta é uma acusação grave, uma acusação mentirosa, que não obedece aos parâmetros da verdade. Isto é um insulto a cada cristão católico, porque o irmão protestante, ele quer a ferro e a fogo dizer que esta imagem é um ídolo. Deus proíbe a fabricação de imagens, proíbe. Mas de quais são as imagens? Quais são as imagens que Deus proíbe? As imagens de ídolos, as imagens de falsos deuses. Todo ídolo é representado em uma imagem, mas nem toda imagem é um ídolo. A maioria das imagens não são ídolos. Então a Igreja Católica ela nunca pregou 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. A Igreja ela prega um único e verdadeiro Deus. Então não vamos nos desgastar aqui, não vamos nos desgastar querendo saber matematicamente como que 3 são 1 e como que 1 é 3. Não é isso. Não trata-se disso. A doutrina da Igreja Católica é uma doutrina
monoteísta, ela prega um único e verdadeiro Deus. Eu vou aproximar um pouco mais do pedestal aqui, porque eu estou tentando, em função do barulho da chuva. Não, missionário, não é por causa da chuva, não, o senhor é acostumado a falar só gritando. É verdade, eu concordo, eu confirmo esta palavra. Tá? Fica aqui, bom. Tá? Ok, queridos? Então, não estamos, a Igreja Católica nunca adorou mais de um Deus. Ela adora o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel único e verdadeiro, e o Deus de Israel único e verdadeiro é o mesmo Deus único e verdadeiro pregado pelo novo Israel, a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é tomada de consciência. É aquele sinal vermelho diante do qual paramos para, em consciência, refletirmos o que estamos fazendo com aquilo que temos de origem, de fonte, de paternidade, de maternidade. Quem é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Deus Pai. Em cada um de nós, queridos, em cada um de nós, há algo de origem, há algo de princípio, há algo de pai, há algo de mãe. E esta solenidade vem chamar a nossa atenção, queridos. Esta solenidade da Santíssima Trindade chama a nossa atenção para refletir o que temos feito, o que temos feito com o nosso ser pai, com o nosso ser mãe, com aquilo que temos de origem. É necessário que ponderemos isto, queridos. É necessário que ponderemos isto. E aquilo que temos de origem não trata-se apenas de um ser pai, de um ser mãe. Quantas vezes somos o início de um projeto, de uma determinada iniciativa, de um sonho coletivo? Por que estamos planejando isso? Ou seja, o Projeto Maria Santíssima é obra do missionário, ele é o pai do Projeto Maria Santíssima, começou com ele. Para que fundei o Projeto Maria Santíssima? A minha responsabilidade humana de pai do Projeto Maria Santíssima, como é que ela se tem desenvolvido? O Projeto Maria Santíssima é para abraçar, para acolher a todos? Eu preciso olhar para o Deus Criador, o Deus Pai, e claro e objetivamente, sobretudo quando trata-se da família da qual eu sou pai, da qual eu sou mãe. O que tenho feito, o que temos feito com aquilo que temos de origem, com aquilo que temos de fonte, com aquilo que temos de pai, com aquilo que temos de mãe. Pensemos nisto, queridos, porque aqui está uma responsabilidade muito grande. Que temos feito com o que temos de projetado, de produzido, de gerado.
com o que temos de filho. Pensemos, não estamos aqui na terra a passeio, não estamos aqui por um acaso. Embora todos os seres humanos sejam obras de Deus, Deus é a fonte de todos os 8 bilhões de seres humanos que tem na Terra. Não sei se já é isso, mas já escutei algumas pessoas falarem que são 8 bilhões de seres humanos. Não sei se corresponde à verdade. Digamos que seja ainda 7. Embora Deus esteja na origem desses 7 bilhões de seres humanos, todavia, queridos, nós somos resultados de um amor, de um projeto familiar dos nossos pais. Claro, tem aquelas exceções, mas mesmo essas exceções, aqueles que não foram queridos pelo pai ou pela mãe, mesmo aqueles que foram vítimas de uma violentação, de um estupro, eles foram queridos por Deus. Deus não permite o mal, se desse mal não puder tirar um bem ainda maior. Então aqui é preciso que reflitamos o que temos feito com aquilo que temos de projetado, de produzido, de gerado, de filho. Será que estamos seguindo os moldes de Jesus Cristo? Estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Filho perfeito? Ele foi querido. Por ocasião do seu batismo, o céu abriu-se e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem coloquei toda a minha alegria, toda a minha complacência. Enquanto gerados, enquanto produzidos, enquanto filhos, será que temos escutado de Deus através dos nossos pais? Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada. Que temos feito com aquilo que nos faz ser plenos, com aquilo que nos faz ter comunhão. Isto é sério, queridos. Eu comecei dizendo que na história do mundo de cada um de nós, Deus age e se faz presente, seja como Pai, seja como Filho, seja como Espírito Santo. Que temos feito com aquilo que nos faz ser plenos, com aquilo que nos faz ter comunhão? Deus derramou em nossos corações o Espírito Santo. Os dons são vários, mas o Espírito é um só. Os membros são muitos, mas o corpo é um só. Então em nós está a capacidade da plenitude. O Espírito Santo é um Espírito pleno, queridos. Ele não é pela metade. É um Espírito de plenitude, é um Espírito de comunhão. Que temos feito com essa plenitude? Que temos feito com essa comunhão? Que temos feito com esse Espírito Santo? Quantas vezes trilhamos e não pouco o caminho das intrigas, o caminho da desunião, o caminho da Torre de Babel, o caminho da confusão. Nada fazemos para estabelecer a comunhão, nada fazemos para nos entendermos.
nada fazemos para nos compreendermos, nada fazemos para vivermos em plenitude, para vivermos coesos, sem perder a nossa individualidade. Santíssima Trindade, na esteira de Pentecoste, e já acenando a Corpus Christi, fala de integração, fala de unidade, não obstante a pluralidade. É o que acabei de falar, queridos. Santíssima Trindade é comunhão, é unidade. E só pode haver unidade, só podemos falar em unidade em um contexto pluralista. Se não houver pluralidade, não há como haver, não tem espaço para a unidade. Não somos seres isolados, autônomos, independentes. Não somos pessoas que ninguém tem a ver com o que fazemos e nós, o nosso turno, não temos nada a ver com o que o outro faz. Não, queridos. É preciso que vivamos a unidade no meio da pluralidade, no meio da diversidade. Isto é solenidade da Santíssima Trindade. Deus é único, mas não solitário. Deus é família, é comunidade perfeita. Deus é modelo. O contrário disto, queridos, o contrário desta comunidade perfeita, o contrário desta família trinitária, o contrário desta família modelo, que é a Santíssima Trindade, não pouco experimentamos em nossa própria casa, experimentamos em nosso local de trabalho, experimentamos no colégio, na faculdade, experimentamos na comunidade eclesial. Isso é triste, queridos, porque esse Deus uno e trino essa família divina, essa comunidade divina é um modelo para a nossa família terrena e não apenas a família biológica. Toda espécie de família humana agrupada, seja lá por quaisquer que sejam os motivos, uma família social, uma família religiosa, a família biológica, qualquer que seja a modalidade que se constitui uma família, quantas pessoas que parece que vivem mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a sua família biológica. Às vezes, muitas pessoas saem de casa pela madrugada e voltam já à noite. Alguns poucos ainda estão acordados. Mas mesmo assim, o tempo que essa pessoa está acordada, que vai ficar ao lado daquela que chegou do trabalho, é pouco, até porque aquela pessoa já vem
cansada. Ela precisa banhar, precisa relaxar, se alimentar e descansar. Então, ativamente, conscientemente, o tempo que aquela pessoa passa com os companheiros de trabalho é um tempo maior que o tempo que passa com a sua família biológica. Então, lá no trabalho, há uma família biológica, há uma família de trabalho, também é um espaço familiar. Então, todos esses ambientes, queridos, todos esses lugares, esses setores, onde de uma ou de outra forma se estabelece uma família, é preciso que essa família busque em Deus uno e trino, nessa família trinitária, nessa unidade perfeita, nesse modelo de família, o modelo de todas as famílias humanas. E isto é mais triste, e isto é mais desesperador, e isto é mais constrangedor, quando o contrário dessa família perfeita verifica-se na família religiosa, na pastoral, na família paroquial, na família comunitária, às vezes uma comunidade tão pequena, e é tanta desarmonia, é tanto litígio, são poucas pessoas, e mesmo assim uma puxando o tapete, a gente nem sabe se tem tapete para puxar, é uma desunião extrema. Deus, repito-me, é único, mas não é solitário, é família, é comunidade perfeita, é um modelo para todas as nossas famílias. Santíssima Trindade, terminando, é comunicação de amor, é querer que o outro participe, é querer que o outro reine, é querer que o outro esteja integrado. Por isso falei ainda agora, queridos, Santíssima Trindade, Pentecostes, Corpus Christi, Sagrada Família, tem uma mensagem comum por trás de tudo, a mensagem da família, a mensagem da unidade, a mensagem da integração, a mensagem da plenitude, a mensagem da comunhão, queridos. O que foi que vimos na solenidade de Pentecostes? O Espírito Santo vindo sobre todos, as línguas como que de fogo repousando sobre todos. Todas as pessoas que ali estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, elas ouviram a mensagem de Deus na sua própria língua, repetindo aquilo que a Torre de Babel fez, a confusão, a desagregação, a dispersão. Pentecostes faz o contrário. Pentecostes não eliminou a individualidade daquelas pessoas, mas elas começam a compreender a mensagem de Deus na sua própria língua, e por seu turno elas estão aptas para transmitir aos seus patrícios a mensagem de Deus na sua própria língua. É a reunião dos povos. Enquanto a Torre de Babel dispersou, o Pentecostes, ele reúne, é o espírito da unidade, é o espírito da vida plena, é o espírito da plenitude. É Deus dizendo: é isto que eu quero que vocês sejam.
É isto que eu quero da humanidade. Embora muitas sejam as nações, os povos, as línguas, as etnias, mas eu quero que vocês todos sejam uma só família. Uma família que se ama, que se respeita, que luta pelo bem comum. Santíssima Trindade é comunicação de amor, é querer que o outro participe, é desalojamento. Deus fez isso. É descer para elevar o outro, é possibilitar o acesso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Santíssima Trindade é querer que o outro participe, é descer para elevar o outro, é possibilitar o acesso. Ao longo da história humana, queridos, Deus possibilitou este acesso. Ao longo da história humana, Deus veio ao encontro do ser humano para que ele pudesse estabelecer um contato com Deus, um encontro com Deus. Deus desceu, Deus desalojou-se. Jesus veio aqui exatamente desalojando-se, tornou-se um de nós, sofreu as nossas dores, tornou-se pecado pelos nossos pecados e com os nossos pecados. Para quê? Para que pudéssemos ter acesso a Deus. Esse é o querer de Deus. Missionário, é tão difícil compreender Santíssima Trindade, Pentecostes, Corpus Christi. Guarde esta mensagem, a mensagem da unidade. Deus, ele quer que o homem participe. Deus uno e trino, um Deus em três pessoas. Ele quer que nós, seres humanos, participemos desta família. Ele quer que estes 7 bilhões de seres humanos participem, se entrelacem com esta família divina. Olha aqui, vamos colocar o 3 aqui, tá bom? Ele quer que estes 7 bilhões de seres humanos se encaixem nesta família divina. Ele quer ser conosco uma só família. E é por isso que ao longo dos anos, desde o início da história da humanidade, muito antes da história do povo hebreu, do povo de Israel, Deus se manifestou, Deus falou com cada povo, com cada civilização, do seu modo, da sua maneira, até que chegou o momento de Israel, até que chegou o momento da plenitude dos tempos. E foi exatamente, queridos, e é exatamente aqui, nesta plenitude dos tempos, em Maria Santíssima, que acontece a maior revelação da Santíssima Trindade. Se queremos compreender a Santíssima Trindade, olhemos para Maria Santíssima. Como que essa família una e trina derramou-se sobre uma só pessoa, para que ela fosse fonte de bênção, elo de bênção para toda a humanidade. Embora desde o início da história da humanidade, Deus tenha estabelecido um diálogo com o ser humano de muitas formas e maneiras, nestes últimos tempos,
Ele fala conosco por meio do seu Filho. Mas para falar conosco por meio do seu Filho, ele derrama-se, esse Deus único e verdadeiro, esse Deus uno e trino, derrama-se sobre Maria Santíssima. Para que por meio dela, para que através daquilo que Deus fez nela, grandes coisas o Senhor fez por ela. Aquelas grandes coisas que Israel fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Essas grandes coisas consolidam-se, planificam-se em Maria Santíssima. Aqui está o mistério da Santíssima Trindade, um mistério tão grande, um mistério intelectualmente quase que incompreensível. Não vamos compreender a Santíssima Trindade de forma intelectiva. É preciso que o nosso intelecto esteja submetido ao intelecto de Deus, à inteligência divina. Mas aqui é possível compreendermos como esse mistério tão grande, ele derrama-se sobre uma só pessoa. Santíssima Trindade e Maria Santíssima. Um Deus em três pessoas. Esse Deus e essas três pessoas trabalharam, penetraram. Essa Santíssima Trindade quis que Maria Santíssima penetrasse no seu mistério, nessa família. O primeiro ser humano que plenamente participou da família divina, essa família una e trina, foi Maria Santíssima. E por meio dela, Deus se dá a conhecer ao mundo inteiro. É exatamente o que a Santíssima Trindade quer fazer através de nós. Assim como Maria Santíssima participou da Santíssima Trindade, assim como ela curvou-se, acolheu a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalharam diretamente na vida dela. É o que Deus quer de mim e de você, que nós, que fazemos parte dessa família humana de 7 bilhões de seres humanos, que nós entremos, que nós participemos da Santíssima Trindade, como Maria Santíssima participou e hoje mais plenamente participa. Deixemos que o centro da nossa vida seja Jesus Cristo. Deixemos que o Espírito Santo esteja todos os dias lembrando-nos de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, todos os ensinamentos de Jesus. Deixemos que o querer do Pai, por meio de Maria Santíssima, se estabeleça em nossa vida, porque dessa forma, com toda certeza, não só compreenderemos com nitidez, mais que compreender, participaremos ativamente dessa família una e trina da Santíssima Trindade. Dessa maneira, podemos dizer, com São Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Que continue a derramar-se sobre todos nós hoje e sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.